Eu sou o Rinco e hoje a gente vai continuar aqui a nossa série criando bot de autorização. E nesse vídeo a gente vai desenvolver a API que fica dentro do nosso bot, onde a gente vai criar uma rota, que é a nossa rota de redirect. Quando o usuário clica em autorizar, ele vai ser redirecionado para essa rota. Na verdade, o Discord ele faz uma requisição para essa nossa rota e aí de lá a gente pode mandar ele para qualquer lugar. Mais uma vez, lembrando vocês que esse vídeo faz parte de uma série completa, onde a gente já fez o setup aqui desse projeto. Eu já expliquei como que o fluxo do OAuth2 funciona e a gente já configurou também o banco de dados e fez um comandinho básico. Mas agora a gente vai estar criando a rota de API usando aqui a nossa API com Fastify, né? Então, quando a gente gerou o nosso projeto aqui usando a minha base, por padrão, isso aqui já veio, né? Tudo isso aqui já veio por padrão, mas basicamente tudo que a gente tem que saber aqui, o que importa mesmo, é a gente registrar as rotas aqui. A gente está usando um plugin que registra automaticamente desse diretório de routes que eu passei aqui, né? Mas o que importa mesmo é que a porta e a host aqui, ó, a porta tem que ser 8080 e a host tem que ser 0.0.0.0. O server port a gente está pegando direto do .env, né? Em ambos os envs que eu tenho aqui, tanto de produção quanto o de desenvolvimento, o server port é 8080. Pelo menos na Discloud é necessário que a porta seja essa para que quando a gente utilize o subdomínio, requisições externas consigam acessar a nossa API. Então eu tenho essa funçãozinha aqui, ó, define routes, onde eu posso utilizar ela para definir nossas rotas. E por padrão a gente já tem aqui um exemplo de como funciona ela, né? Então a gente basicamente precisa exportar por padrão a execução do define routes. Então a gente tem a rota raiz aqui, que é o nosso barra, né? E esse plugin que a gente está usando aqui, o autoload, ele vai pegar o nome da pasta e vai usar como segmento da rota. Então a gente está na pasta routes aqui e essa é a pasta raiz aqui, ó, é o dir, né? Então quando eu usei barra aqui, ele não pegou o nome dessa pasta, porque ela é a pasta raiz. Então, essa rota aqui é a rota barra normal mesmo. Mas, se a gente criar aqui uma pasta aqui chamada auth, e aqui dentro a gente pode ter um arquivo para definir nossas rotas, eu vou chamar de routes.ts, a gente pode fazer aqui um export default, define routes, puxa aqui, ó, do hashtag server, né, o atalho de importação. Então aqui a gente tem que passar uma função. Ela recebe como primeiro argumento o nosso app, que é uma Fastify instance, e aqui dentro a gente define nossas rotas. Então se eu fizer um app.get aqui, e eu defino aqui como barra redirect, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a pasta e vai usar como nome aqui da nossa rota. Então como ele está na pasta auth, a nossa rota vai ser auth barra redirect. O autoload ele faz isso automaticamente para a gente, então a gente pode deixar dessa maneira. Se a gente colocasse o auth aqui, a rota final seria barra auth redirect, ficaria desse jeito, né? Então a gente deixa só assim que ele vai funcionar. E aqui dentro a gente pode passar aqui uma função anônima mesmo, onde a gente vai receber aqui um rec e um res. É muito comum que a gente chame o segundo argumento aqui de res, mas no Fastify, esse segundo argumento aqui, ele não é uma response, ele é um reply. Então, a gente pode chamar assim que vai combinar mais aqui com o Fastify que a gente está usando. Ok, vamos voltar aqui para aquela explicação que eu fiz aqui no Figma, para a gente entender o que vai acontecer. Só para recapitular, o usuário vai clicar nesse link, essa aba aqui vai aparecer para ele, e quando ele clicar aqui em autorizar, ele vai ser redirecionado para nossa rota localhost /auth /redirect. E quando ele clicar aqui nesse botãozinho, a gente vai ter aqui um code, né, um código que a gente vai poder trocar pelo access token do usuário. Então esse código ele vai vir até a nossa API aqui, até essa rota, e aí a gente vai fazer esse fluxo todo aqui. Então sabendo que a gente vai receber esse code aqui, vamos vir aqui na nossa API e vamos fazer o seguinte, eu vou tipar automaticamente, porque eu tenho certeza que esse code vai vir, né? Então, eu acho que eu vou até criar aqui uma interface para isso. Vou chamar de route generic. E aí, lá na documentação do Fastify, ele instrui a gente a criar os nossos genéricos dessa forma, né? Ele vai ter aqui um query string e aqui eu posso listar o que vai vir nos query parents. Então a gente vai ter aqui um code. E aí eu posso copiar esse route generic e passar para cá. E agora, quando eu fizer um rec.query, a gente vai ter o code aqui. E com isso a gente pode fazer uma desestruturação, ó, rec query, pega esse code e pronto. O que a gente tem aqui é o código que a gente vai receber quando o usuário clicar em autorizar. Ok, com esse código aqui em mãos, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trocar o código pelo token de acesso do usuário. Então o que a gente faz? A gente envia esse token para a API do Discord nessa rota aqui, o auth2/token, e ele vai devolver para a gente o access token e o refresh token. No vídeo anterior, a gente criou aqui essa funçãozinha de API do Discord de usuários, né?
a gente criou esse User Access Token, que aqui no index da pasta de API, eu exportei aqui como objeto e a gente tem esse método aqui. Então, como a gente vai usar essa função várias vezes, dessa forma fica muito mais simples de utilizar ela aqui nesse nosso fluxo para responder a requisição. Então, eu vou fazer aqui um token result, que vai receber um await dessa API. Vamos puxar aqui de hashtag functions, Discord, users, token exchange, e agora a gente só precisa passar esse nosso code. Vamos fazer uma checagem aqui, ó, para saber se token result deu sucesso. Se não deu, eu vou retornar aqui um reply.status, e aí eu posso utilizar até mesmo o próprio status aqui dessa chamada de API, né? E posso retornar também o error que vai ter aqui nesse objeto. Porém, se a requisição deu sucesso, então eu posso pegar aqui o token data, que a gente vai ter aqui o token result.data. E o que a gente tem aqui é um REST post ou auth2 access token result. Agora o que a gente precisa fazer com isso? A gente precisa armazenar esse token data no documento de um usuário no banco de dados. E como anteriormente a gente criou aqui o nosso documento de user com esses métodos, a gente tem aqui o setAuth, que ele recebe um token data, e o tipo é um REST post ou auth2 access token result. Exatamente o que a gente tem aqui. Porém, esse nosso token data não tem o ID do usuário, então como é que a gente vai fazer para poder salvar isso no documento dele? Voltando aqui no Figma, vem esse outro passo. Através do Access Token, agora a gente não precisa mais desse código, né? Ele fica aqui com o Discord. Através do próprio Access Token, a gente vai fazer uma requisição agora para essa rota aqui da API do Discord, o /users/me, para poder obter as informações do usuário. Então eu vou deixar aqui um to-do e a gente vai criar uma função parecida com essa daqui, nesse mesmo formato, né? Para facilitar aí as requisições. Vem aqui na pasta de funções, na pasta users, vamos criar aqui info. Essa função aqui é bem mais simples. A gente vai criar um tipo aqui chamado fetch user info result, e a gente pode puxar aquele nosso fetch result do hashtag settings, e aqui como genérico a gente vai passar um API user, porque a resposta da requisição para a rota /users/me vai retornar para a gente um API user se o status for ok, né? Então eu posso exportar aqui uma async function, vou chamar de fetch user info, e o que eu preciso receber aqui é um access token. Eu defino como string e retorno uma promise do nosso fetch user info result. E aí, vamos fazer nossa requisição aqui, né? Mais uma vez, lembrando, eu estou usando o fetch padrão do Node nativo, mas você pode usar uma lib que você quiser aí de requisições, pode ser o Axio, um Dice, basta adaptar aí no seu código, né? Então, como a gente já tem aqui, o próprio Discord JS vai fornecer para a gente o route base aqui, a gente pode acessar a URL aqui da API do Discord. Então a gente tem aqui https discord.com/api/v10. Então agora a gente só precisa acessar a rota /users/@me. Essa requisição é do tipo get, então a gente não precisa especificar aqui o método, porque se a gente não especifica o método, ele é get por padrão, né? Mas a gente vai precisar de um headers, que é a authorization. E essa autorização aqui, a gente precisa que seja um bearer, passando aqui o nosso access token que a gente recebeu como argumento aqui da função. E aí a gente pode fazer aqui um if para saber se o response.ok não está ok, né? E aí se não tiver, a gente vai retornar aqui um objeto onde success é falsa. Com isso a gente pode pôr aqui um status. Então a gente usa o próprio status aqui da requisição, né, da resposta. E o error aqui, vamos pôr também um response status text. Porém, se der ok, a gente pode obter os dados. Então pega aqui data, faz um await response JSON. Vamos forçar a tipagem aqui como API user, porque se deu sucesso, com toda certeza a gente tem um API user aqui. A API do Discord, ela é consistente, então ela vai mandar pra gente isso. E aí a gente define aqui o success como true, e agora em data já vai funcionar a nossa short syntax. Então vamos copiar aqui o nome dessa função, vamos vir aqui na pasta index da pasta API, então é muito importante que vocês não confundam. A gente tem aqui o nosso objeto de API, vou chamar aqui de fetchInfo, porque a gente já está no objeto users, só colar o fetchUserInfo. Vamos importar ele aqui, põe uma vírgula para não dar erro, volta aqui na definição das rotas, aqui de auth, e agora aqui no nosso to-do, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar aqui uma variável chamada userResult, e aí a gente faz um await API Discord, users, fetchInfo, e aí a gente passa o nosso token data access token. E aí com isso a gente pode fazer esse mesmo esquema aqui, ó. Faz um if, só que agora a gente troca para
user result e troca aqui também, user result, user result. Então, se não der sucesso, a nossa API aqui vai responder com status de erro. Porém, se a gente conseguir as informações do usuário, a gente vai ter o nosso user. Então, a gente tem aqui um user result data. E isso aqui é um API user, ele é basicamente um user aí normal do Discord. Ó, a gente tem diversas coisas que a gente pode acessar aqui, ó. Username dele, discriminator, todas essas coisas aqui a gente tem acesso, mas o mais importante é o user ID. Agora, com isso, a gente pode salvar os dados dele em um documento no nosso banco de dados. Então, eu vou criar aqui um user data e vou buscar aqui, ou criar, né, se não existir. Vou puxar aqui o nosso DB de database. Então, aqui em cima, ó, a importação tá do nosso atalho aqui. E aí, acesso aqui users get e passo esse D, no caso user ID. Então, com toda certeza, a gente vai ter um documento. Se ele existir, a gente vai ter esse documento aqui. Se ele não existir, ele vai criar. E a gente vai ter com toda certeza o documento. E aí, olha que simples, como a gente já fez os métodos de instância para facilitar o nosso trabalho, a gente só precisa fazer um userdata.setAuth. E o que ele espera aqui? REST, POST ou AUTH2 Access Token Result. É exatamente o que a gente tem aqui em Token Data. REST, POST ou AUTH2 Access Token Result. Então basta copiar isso, cola aqui e pronto. A gente já armazenou o token e o refresh token do usuário em documento no banco de dados, onde a gente vai poder acessar mais tarde. E agora, vamos retornar aqui uma página HTML normal para o usuário, né? Então, ó, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Vem aqui no seu root do seu projeto, cria uma pasta chamada public. É aqui que você vai pôr arquivos HTML, coisas assim. E aí você acessa aqui o v0.dev, né? Isso aqui é uma IA da Vercel, onde você pode perguntar aqui para ela, você pode pedir e dar detalhes de como você quer uma página HTML, né? Então aqui eu pedi para ela criar essa página aqui para mim, eu dei alguns detalhes, depois eu quis alterar algumas coisas, né? Mas no final aqui ele me gerou um arquivozinho HTML, eu só copiei ele. E aí eu venho aqui no meu projeto, crio o redirect.html e aí basta colar o HTML que o V0 criou pra gente, né? Obviamente você vai mudando ele, você vai pedindo para ele mudar lá conforme você quer, né? Mas eu cheguei nesse resultado aqui, eu posso clicar com direito aqui e abrir com Live Server, que é uma extensão do VS Code. Mas basicamente essa aqui é a página que o usuário vai ver depois que ele autorizar o bot, né? E aí a gente pode voltar aqui na nossa API com Fastify. E aí vamos vir aqui na nossa rota, né? Aqui no finalzinho, vamos criar uma variável aqui chamada HTML Content. E aí a gente pode fazer um await read file. Isso aqui a gente vai puxar de nodefs/promises. Então presta muita atenção para você puxar do lugar correto aqui. Não é o Node.js normal, é o Nodefs/promises, puxa ele aqui. O FS aqui do Node aceita caminhos aqui relativos ao root do nosso projeto. Então, como no root aqui a gente tem a pasta public, a gente pode passar aqui public redirect.html. Dessa forma ele vai ler o arquivo, mas ele está retornando aqui um buffer, né? O que a gente precisa é uma string, então a gente lê como um UTF-8. E aí é muito simples, a gente pode retornar aqui o reply, só que a gente define o type aqui como um text/HTML. E aí a gente envia uma string contendo um HTML, né? Que é o nosso HTML content. E pronto, dessa forma aqui já vai funcionar. Vamos testar isso. Eu vou dar um npm run dev, porque aí ele vai pegar o meu .env.dev aqui, onde o server base URL é o nosso localhost, né? Exatamente a nossa API aqui. Só que isso não vai funcionar ainda, porque a gente não gerou o link de autorização ainda e a gente ainda não configurou lá no portal o redirect, né? Então vem aqui no portal do Discord, vem nessa aba OAuth2 novamente e aqui embaixo a gente tem esse botãozinho Add Redirect. Clica nele. E eu vou usar até a sugestão que eu já estava testando antes, né? Ó, http://localhost 8080 e a nossa rota /auth/redirect. Salva. Aqui nas logs no nosso terminal, vocês notam que a gente tem uma rota do tipo get aqui, que é /auth/redirect. Eu vou fazer o seguinte. Aqui nessa rota eu vou colocar uns console logs para vocês verem que ela vai ser chamada corretamente, né? Então aqui eu vou pôr o nosso code. Vou pôr para ele dar um console log aqui no nosso code. E logo aqui embaixo eu vou colocar para ele dar um console log também em user.username. Isso aqui só para a gente ver se está funcionando ou não. Então deixa eu reloadar aqui isso para ele registrar essas alterações. E aqui no portal, aqui mesmo, eu vou gerar um link de autorização. Vocês não precisam gerar esse link aqui pelo portal o tempo todo. A gente vai fazer isso de forma automática no bot. Mas só para a gente testar mesmo, ó.
Eu vou definir aqui que eu quero os escopos de Identify, Guilds, Guilds Join e Connections. Esses são os escopos principais que eu vou querer. E logo aqui embaixo, ó, ele vai falar para a gente selecionar um redirect URL e a gente seleciona o que a gente acabou de registrar. Então, a gente pode copiar isso, vem aqui, a gente pode colar aqui no navegador mesmo ou no próprio Discord, tanto faz, ele vai exibir essa abazinha aqui de qualquer jeito. E olha só, ele está dizendo aqui que ele vai redirecionar a gente para fora do Discord em localhost, né? Então, quando eu clicar aqui em autorizar, olha o que vai acontecer. Autorização concluída. Então, ele já respondeu com o que a gente configurou na nossa API. E se eu venho aqui no terminal, ele já mostra aqui o code que a gente recebeu naquele console log e também username, né? Que deu tudo certo. Ele buscou os dados do usuário. Inclusive, esse code aqui você pode ver na própria URL aqui em cima. Ó. Ele está aqui, ele é um query parent. Ele vem depois aqui da interrogação, né? Então a gente tem lá o nosso code e ele é esse exato valor aqui. Então já deu tudo certo aqui, ele respondeu com o nosso arquivo HTML, funcionou direitinho. Deixa eu remover esses console log. Mas olha o que vai acontecer agora se eu usar o npm run dev normal, que executa o nosso arquivo .env, que é o arquivo de env de produção. O que a gente fez aqui foi no nosso bot HarperDev, que é o nosso bot de desenvolvimento. Ele redireciona aqui para localhost 8080. E aí, quando a gente criou aqui essa URL de autorização, a gente usou essa URL aqui de redirecionamento. Mas se a gente vir aqui no bot de produção, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui em auth2, adicionar um redirect. E aqui, ao invés de ser localhost 8080, a gente vai utilizar o nosso server base URL do nosso bot de produção, que é https o nosso subdomínio aqui da Discloud. Então, a gente troca para isso aqui e fica dessa forma. https harper.discloud.app/auth/redirect. Dessa forma aqui, o nosso bot em produção vai conseguir redirecionar corretamente o usuário para a API hospedada na Discloud, né? E aí, quando a gente for gerar aqui, ó, vou clicar em um só mesmo para ser mais rápido. Quando a gente for gerar, a gente vai selecionar essa URL aqui. Quando a gente for hospedar de fato, eu ainda vou explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas é basicamente assim que funciona. E agora, vamos fazer o seguinte. Vocês lembram que no vídeo passado a gente não criou o responder para esse botão aqui, né? Ele falha a interação toda vez porque ele não está sendo respondido nunca, né? Então o que a gente vai fazer é responder ele aqui com dois botãozinhos. Então já vamos fazer isso aqui, ó. Vem aqui na pasta de menus e a gente vai criar um arquivo chamado start. Deixa eu fechar os outros arquivos aqui. E aí eu vou exportar aqui uma função chamada auth start menu. Nela eu vou receber uma URL, que é uma string, e essa URL a gente vai gerar lá no run do nosso responder, né? Então eu já vou retornar aqui um objeto que tem que satisfazer um interaction reply options. Essa aqui é uma dica que eu recomendo vocês sempre utilizar, né? Todas as funçõezinhas de menus que vocês forem fazer. Então vamos criar aqui uma row e vou usar o create row da minha lib. E aí eu vou usar um create link button aqui, também da minha lib. URL, eu vou usar a URL normal aqui que a gente tem. Então a gente pode passar ela como short syntax. O label eu vou definir aqui autorizar. E aí posso pôr um emoji customizado, né? Novamente, se você não tiver emojis customizados, olha como é simples, basta não pôr essa propriedade. Como eu quero deixar meu bot bonito, ele fica aí. Vou criar agora um outro botão. Esse botão aqui ele não é necessário, mas eu vou criar ele aqui durante essa série para a gente poder visualizar aí o que a gente está fazendo, né? Mas já vou adiantando que não é necessário esse botão aqui. Eu vou chamar aqui o custom ID dele de /auth verify, e aí o label vai ser verificar. Isso aqui é só para a gente ver se deu certo a requisição, né? No caso, só o próprio usuário que clicou no botão de autorizar vai conseguir ver isso aqui, mas a gente usa isso aqui durante o desenvolvimento, né? Depois vocês tiram aí, quando vocês forem lançar o bot de fato. Então, vou puxar aqui icon e vou usar um icon qualquer que eu tenho também, né? Novamente, não tem icons, basta não pôr a propriedade. Certo, se você quiser personalizar mais sua mensagem, você cria aqui um embedzinho, coloca umas imagens, faz o que você quiser, né? Mas isso aqui é basicamente uma resposta de interação. Então a gente pode pôr aqui os components e passa a nossa row. Copia aqui o nome da função, sempre tudo organizado aqui, ó. Vamos criar aqui no objeto de menus, na propriedade auth. Vamos criar aqui o start, e aí cola aqui o nome do menu e importa ele. E agora tá na hora da gente criar o nosso responder. Vou entrar aqui na pasta Discord, pasta responders. Vou deletar esse que a gente já tem aqui. Na verdade, eu vou só renomear a pasta. Vou chamar de auth. E esse aqui eu vou renomear para buttons. E aí vou usar o próprio responder que já vem aqui por padrão. Só vou limpar um pouquinho ele aqui. E aí vou trocar aqui para auth e aqui a gente vai ter uma action. E ele já muda também os parents que a gente recebe aqui, né? E aí eu já faço logo de cara aqui um switch nessa action. E caso ela for start, a gente vai fazer o seguinte.
Vamos criar aqui a URL e eu vou usar uma funçãozinha que eu ainda vou criar lá na nossa pasta de funções. Vou deixar aqui uma string por enquanto, mas basta fazer um interaction reply, menus, auth, start e passa essa URL. Se deixar dessa forma que vai dar erro, né? Então vamos lá criar a nossa função. Deixa eu só pôr um return aqui no final, né? Para ele não continuar, porque a gente vai ter um outro caso aqui. Vem aqui na pasta de funções, API, Discord, Users e cria aqui Authorize. Vamos exportar aqui uma função chamada createAuthorizationURL. Vamos utilizar os próprios tipos do Discord aqui para receber aqui alguns argumentos, né? Então a gente vai ter aqui scopes, que é um OAuth2 scopes. Isso aqui é um enum do Discord, mas eu quero receber vários. Então eu coloco que ele é um array e para ficar mais legal eu posso espalhar esse array aqui dentro, né? Dessa forma eu posso fazer assim, ó. OAuth2 scope, aí eu quero esse, aí eu quero mais, eu só ponho vírgulas aqui e vou colocando todos os escopos que eu quero, né? Mas é uma função simples aqui, então a gente pode fazer aqui uma URL e fazer um new URL. E aí a gente passa aqui, ó, https://discord.com/oauth2/authorize. E aí eu vou fazer uma checagem aqui, ó, se a gente não passar o escopo de identify, eu quero que ele seja adicionado, né? OAuth2 scopes, identify e pronto. E agora a gente vai colocar aqui as informações do nosso bot no URL search aqui. Então a gente faz um new URL search parents e a gente precisa pôr aqui o client underline ID. Ele já está lá no nosso env, né? Process env, client ID. Então a gente duplica isso aqui. Vamos trocar isso aqui agora para redirect underline URI. E aí a gente vai fazer o seguinte: process env server base URL /auth/redirect, que é a rota que a gente tem na nossa API aqui dentro do nosso bot, né? Response underline type tem que definir aqui como code, porque a gente quer que o Discord retorne um code pra gente, que a gente pode trocar pelo access token do usuário, né? E a gente tem agora aqui também o scope, e a gente só pega esses escopos, faz um flat aqui e faz um join por espaço. Depois faz um toString aqui nesse URL search parents. E aí basta retornar a URL, só que toString. Mais uma vez, vamos organizar isso aqui, ó. Copia o nome da função, vem aqui no index e a gente pode jogar aqui. Com isso, vamos voltar aqui nos buttons dos nossos responders e aqui em URL, só a gente chamar aqui, ó, API, Discord, Users, Create Authorization URL. Pode abrir aqui e aí basta passar aqui o OAuth2 scopes, Identify, quero as conexões do usuário também, quero acessar as guildas que ele tá. E quero também que ele me dê permissão de entrar em guildas por ele. E se você quiser ter acesso ao e-mail do usuário, você precisa passar aqui o escopo de e-mail também, né? Então, se eu usar aqui o npm run dev, a gente já vai poder testar isso. A nossa interação aqui, ela tinha falhado, porém agora quando a gente clicar, ele vai mandar isso aqui, né? Só que tem um pequeno probleminha, né? Acabei esquecendo. Essa mensagem aqui, ela tem que ser efêmera. Então, vem aqui no nosso menuzinho, Start aqui, ó, Start menu. E aí a gente põe aqui Ephemeral. E aí dá um reload no bot. Deixa eu apagar isso aqui. E agora, dessa vez, quando eu clicar aqui, ele vai responder de forma efêmera. Ok, aqui dentro a gente tem aquele link de autorização. É basicamente o mesmo link que a gente gera aqui nesse portal do Discord, né? Onde a gente seleciona aqui os escopos, ó. A gente tem o Identify aqui. E ele tá exatamente aqui, ó, Scope, Identify. Se eu quiser acessar guildas dele aqui, Identify Guilds. Conexões, ó. Identify Guilds Connections. E essas outras coisas que a gente colocou aqui são necessárias, né? É preciso informar aqui o Client ID e o Redirect URI. Tudo isso aqui vai ficar na própria URL, né? O Response Type aqui, ó, tá como code. Se a gente vê esse que o próprio portal gera pra gente, também tem aqui, ó, Client ID, Response Type, ó, code, Redirect URI. Aí tem aqui a nossa URI, ó. Só que no caso aqui tá discloud.app, né? Como a gente está testando em desenvolvimento, posso vir aqui nesse outro, ó. Aqui vai ser localhost, ó, /auth/redirect. Então, quando eu clicar aqui, olha o que vai acontecer. No próprio Discord, ele vai exibir aquela telinha, né? Onde a gente pode clicar aqui em autorizar. E quando eu clico aqui, ele vai levar a gente para aquela paginazinha lá de autorização concluída. Vamos criar rapidinho uma resposta para esse botão aqui. A gente vai usar isso aqui só em desenvolvimento mesmo. Não recomendo vocês manter isso num bot de produção, porque não vai ser tão útil assim para o usuário, né? Mas só para a gente poder visualizar as informações. E mais também para vocês terem certeza que isso aqui funciona. Então, aqui no nosso responder, a gente responde aqui com esse menuzinho, né? E aqui dentro a gente tem um outro button que começa com /auth.
e tem uma outra action aqui que é Verify. Então voltando aqui novamente no Responder, eu posso criar aqui um outro case, agora para o nosso Verify. Ótimo. Vou fazer o seguinte, vou enviar aqui uma resposta rápida, vou utilizar aqui o res do meu hashtag functions, a gente fez o setup dessa função lá no início, né? E vou colocar um textinho qualquer aqui, buscando informações, aguarde. E eu tenho emojis animados aqui, vou utilizar então, né? Icon, eu tenho um emojizinho de spinning aqui, que ele vai ficar girando como se fosse um íconezinho de carregamento, né? Mais uma vez, não vou me cansar de alertar. Se você não tem emojis, olha só como é simples, basta não utilizar. User data, vou criar aqui. A gente vai buscar os dados desse usuário, users get, e aí eu vou pegar direto aqui, ó, interaction user ID. Deixa eu subir aqui e pôr a função run como async. E aí a gente tem o nosso user data. Aí eu vou fazer uma verificação. Ele pode clicar naquele botão, mas ele pode não ter clicado em autorizar, né? Então eu vou verificar aqui se userdata_auth token existe. Se não existir, vou retornar o código, mas antes vou enviar uma mensagenzinha de erro aqui, editando já essa resposta que a gente deu aqui. Não pode esquecer de pôr um await aqui, né? Senão ele não vai funcionar. Então vou usar o hasDanger agora, que é um vermelhinho. Vou pôr um ícone customizado, né? Para o bot ficar bem bonitinho. Você ainda não fez a autorização. Mas, se os dados estiverem aqui, vamos só extrair eles aqui de userdata_auth token. Vou querer o access token, o refresh token e o expires at. E aí eu vou responder editando aqui a nossa interação mais uma vez. Vou colocar uma corzinha qualquer. Vou utilizar a minha função de BRBuilder para quebrar a linha aqui de uma forma bem simples. E vou puxar aqui essa função de spoiler do Discord JS e o time puxa também do Discord JS. O time aqui a gente passa um date e o formato aqui eu quero que seja relativo. Vamos relembrar mais uma vez, ó, não tem ícones, olha como é fácil, basta não utilizar. Então certo, quando a gente clicar no botão Verify, a gente vai ter aqui um preview dessas informações que a gente conseguiu, né? Então vou dar um npm run dev aqui novamente. Então o cara tá lá, ele clicou no botão de autorização, depois ele clicou aqui em autorizar novamente, e aí quando ele clicar aqui em verificar, buscando informações e pronto, ó, tá aí. Eu deixei com spoiler aqui para vocês não ter acesso ao meu token, né? Mas se vocês clicar aqui no spoiler, vai revelar o token de vocês e tudo mais. Obviamente não precisa se preocupar com isso aqui, porque ele dura aqui apenas 7 dias, né? E você pode revogar a qualquer momento também. Esse token aqui não é o token da sua conta de fato, é um token que existe com um vínculo com o seu bot, né? Então não tem com que se preocupar aí. Mas eles estão aqui, se você quiser acessar, só clicar no botãozinho aí e você pode ver. Certo, a gente já finalizou esse vídeo aqui, mas eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer se a gente executar agora com o nosso env do bot de produção. O nosso env aqui do bot de produção, o server base URL dele é Harper Cloud App. Porém, a gente ainda não hospedou esse nosso bot e ele tá rodando aqui na nossa máquina ainda, nossa API, né? Deixa eu até fazer o setup agora com o bot de produção, que é a Harper, e ele vai enviar aqui essa mensagenzinha para nós. Então, se eu clicar aqui em iniciar, ele vai gerar um link onde o redirect URI é o harperdiscloud.app. Mas se eu clicar aqui, não vai funcionar, ó, não é possível acessar esse site, porque a gente ainda não subiu a nossa aplicação na Discloud. Então, dessa forma aqui, não vai funcionar, né? Deixa eu excluir essa mensagem. Durante o desenvolvimento, a gente só vai utilizar a Harper Dev, né? Mas é basicamente isso. A gente criou aqui a nossa API bem rapidinho, né? Não foi tão complicado assim, mas eu espero que tenha dado para entender como que funciona aqui esse fluxo, né? A gente fornece um link para o usuário, ele clica e autoriza, né? Ele dá uma autorização para a gente. O Discord envia para nossa API um código. Aí esse código a gente troca, manda para a API de volta e obtém um access token em troca dele, né? E aí o access token a gente usa para obter as informações do usuário. Aí com as informações do usuário a gente armazena isso no banco de dados. E é basicamente assim que funciona, né? Agora os próximos passos é usufruir do token do usuário. Então a gente vai criar aí comandos onde a gente pode acessar as guildas do usuário, a gente pode adicionar ele em guildas, obter as conexões dele, obter as informações de perfil dele, como o e-mail e tudo mais, né? Mas tudo aí vai ficar para o próximo vídeo. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, o link do meu Discord aqui tá sempre na descrição. Só descer aqui, vem no chat de dúvidas e pode perguntar que eu ou a galera que tá aqui vamos tentar te ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado e também espero que tenham entendido. E não se esqueçam, eu sou o Rinco.